Olá, alunos, tudo bom? Vocês já pensaram o que pode influenciar e como deve ser feito o suprimento de oxigênio durante o transporte? Quais são os protocolos, ou rotinas de manejo durante o transporte de peso? Se você não sabe as respostas a essas perguntas, fique comigo. Logo depois da vinheta, a gente vai conversar sobre isso. Vamos lá, pessoal. Quando a gente está falando de oxigênio no transporte, é sempre bom lembrar que o consumo de oxigênio é variável em função do estágio de peixes. Tá? Então, quando a gente olha aqui esse gráfico que mostra o oxigênio, o peso do bagre do canal, o que a gente percebe? Os animais damas, eles proporcionam ao seu eles têm um superior dos animais. Mas percebam, esse conceito que a gente está falando proporcional, ou seja, com gramas de hora. Então, se a gente avaliar o consumo de peixe, a gente vai ver que, em termos de volume de oxigênio, comparativamente, né, falando em volume ao consumo. Tá? Então, é importante a gente ver essa diferença e entender, porque isso também vai nos remeter à avaliação da necessidade de oxigênio que cada categoria de animal vai necessitar. Então, vamos pensar assim, olha, se eu tiver aqui um peixe, né, de 5 gramas, tá? Só que eu vou apresentar esses 5 gramas em quilo, tá, pessoal? 0,05 quilos. Ele consome aproximadamente 1.200 miligramas de O2 por hora. Significa que esse animal, se a gente resolvendo essa multiplicação aqui, ele vai necessitar de 6 miligramas de O2 por hora. Um único peixe. Se eu tenho um único peixe, tá, de 1 quilo, esse animal vai necessitar de aproximadamente, né? Vamos botar aqui 350 miligramas de O2 por hora, tá? Ou seja, 1 vezes 1 vezes 1, em 1 hora ele vai necessitar exatamente de 350 miligramas de oxigênio por hora. Vocês percebem, então, que, embora proporcionalmente ao peso, tá? Proporcionalmente ao peso, o consumo dos peixes menores seja maior, tá? Vou até mudar aqui a cor da caneta para mostrar para vocês, né? Então, assim, ó, embora o consumo do oxigênio dos peixes menores em relação ao peso vivo seja maior proporcionalmente, em termos de volume por hora, ele é muito menor, tá? Considerando o peso vivo, tá? Mas vou aqui, né, ressaltar para vocês. Quando a gente faz o transporte de peixes, a gente tem que levar em consideração que a biomassa. Então,
Se ao invés de termos um peixe de 5 gramas, nós tivéssemos 1 quilo de peixes de 5 gramas, ou seja, estivéssemos transportando 200 peixes de 5 gramas, o consumo de oxigênio dessa biomassa, ela, mais jovem, seria muito superior. Seria o quê? Seria um consumo de 1.200 miligramas de oxigênio por hora. E não apenas de 6. Tá? Então, por quê? Porque se o consumo de um peixe é de 6, de 200 peixes, que equivaleria a 1 quilo. Então, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tive um contratempo técnico aqui, meu cachorro começou a latir, não sei se saiu no vídeo. Bom, então vejam só. Se eu vou ter 200 peixes, se cada um consome 6 miligramas, eu vou ter um consumo por hora de 1.200 miligramas. Então percebam que se uma biomassa de 1 quilo de peixes jovens vai consumir muito mais do que 1 quilo de biomassa de peixes mais desenvolvidos, mais velhos, mais pesados, né? Porém, unitariamente eles consomem menos, né? Os peixes mais jovens. Então, quando a gente vai pensar no transporte de animais, de peixes, a gente tem que pensar nesse consumo de oxigênio por hora, porque é isso que a gente vai prover para essa biomassa, né? Ou seja, quantos miligramas de oxigênio essa biomassa vai demandar por hora de transporte? É isso, então, que deve ser considerado na hora da gente pensar nas densidades de estocagens que vão ser utilizadas. Além da questão da diferença entre pesos, também existe uma diferença entre espécies, tá? Então percebam aqui, em preto nós temos, né, os dados de consumo do bagre do canal. Percebam que assim como a gente mostrou para vocês no gráfico anterior, os peixes menores têm um consumo proporcionalmente ao peso vivo maior do que os peixes, né, com maior peso. Isso acontece no bagre do canal e isso acontece aqui no caso da tilápia, né? Então aqui é a tilápia e aqui é o bagre do canal, tá? Então esse é um fenômeno, né, que deve ser considerado para todas as espécies. Mas percebam, o bagre do canal ele é muito mais exigente em termos de consumo de oxigênio do que a tilápia. Então, o que acontece? É óbvio que, na hora de fazer o cálculo da biomassa ser transportada, eu consigo transportar uma biomassa muito maior de tilápias do que eu transportaria de bagres do canal. Tá? Se a gente levar em consideração aqui esses consumos, a gente teria aí uma capacidade de transporte, né, do bagre do canal que seria metade, mais ou menos, aproximadamente metade, daquilo que a gente conseguiria transportar de tilápia nas mesmas condições. Então, também é importante se conhecer esses consumos de oxigênio para cada espécie que for feito o planejamento de transporte. E quando a gente pensa, né, no fornecimento de oxigênio, principalmente, tá, quando a gente está fazendo um transporte em caixas d'água, onde esse fornecimento de oxigênio ele é contínuo, é necessário que se faça um monitoramento constante desse oxigênio. E aonde deve ser feito esse monitoramento? Ora, na água de transporte.
tá? Então, na água de transporte, ou seja, periodicamente, o motorista ou a pessoa responsável que estiver acompanhando ali, o ajudante, alguma coisa, deveria pegar um oxímetro, tá? E monitorar o nível de oxigênio que tem nas caixas de transporte, tá? Para fazer então a regulagem aqui do fluxo de oxigênio aqui no fluxômetro, tá? Isso é especialmente importante quando a gente está falando de trajetos longos. Em trajetos curtos, às vezes isso pode, né, acabar. O motorista vem aqui, regula para um fluxo X, né? Então vamos dizer, regula ali para um fluxo de 4 miligramas por litro, né? Ou 4 miligramas por hora. Eu não lembro agora direito qual que é a unidade que tem aqui no fluxômetro, mas são valores fixos. Então ele regula aqui um valor, né? A gente sabe que tem uma bolinha aqui de metal que ela fica então, em função do fluxo, ela fica parada e é onde ela vai marcando, tá? Essa bolinha de metal. E aí, o que que é importante lembrar? Que essa bolinha ela marca, né, e ela mede o fluxo de oxigênio que está passando pela válvula. Ela não mede, né, ou ela não define a quantidade de oxigênio que vai estar presente dentro da água da caixa de transporte. Então, por incrível que pareça, existem pessoas que acham que se coloca aqui, né, um fluxo de 4 miligramas por hora, vamos dizer que seja essa unidade que trabalha ali, e a água da caixa sempre vai estar em 4 miligramas. E não é assim que funciona. Então, o que que acontece? No início do processo de transporte, né, em que os peixes estão mais estressados, em que eles não, né, é assim, é o ambiente novo, é o pico do estresse, o consumo de oxigênio ele é maior. À medida então que esses animais, né, as respostas fisiológicas ao estresse vão funcionando, as respostas adaptativas a essa condição de estresse, o consumo de oxigênio vai diminuindo. Se o fluxo de oxigênio se mantém constante para atender uma demanda, né, inicial alta, vai haver o quê? Vai começar a haver um excedente de oxigênio se manter esse fluxo constante. E isso pode levar a um processo o quê? De supersaturação, tá? Da água com oxigênio, o que pode ocasionar a doença, né? Ih, doenção não. É um doenção, mas não era isso que eu queria escrever. Tá? Pera aí que eu vou apagar. A doença, tá? Das bolhas gasosas. Que literalmente é muito similar a um processo de embolia pulmonar que acontece quando mergulhadores, né, de altas profundidades sobem muito rapidamente à superfície, né? Então, aquela diferença de pressão causa literalmente bolhas, né, dentro do sistema circulatório que entopem então o processo de circulação, impedindo o oxigênio de chegar aos pulmões e a outras partes do corpo, né? E o grande problema é quando impede então de chegar ao cérebro. No caso dos peixes, a gente tem que lembrar que o processo de respiração ele ocorre por difusão. Então, se o processo de respiração ocorre por difusão, quanto maior a diferença que existe entre a concentração de oxigênio no ambiente e a concentração de oxigênio no sangue venoso,
mais rapidamente vai acontecer essa troca de oxigênio. E aí, se essa troca ocorrer de maneira muito rápida, tá? Se acontecer de maneira muito rápida, podem se formar bolhas no sistema venoso e aí interromper o fluxo nos vasos capilares ali onde ocorrem as trocas gasosas. Então, qual que é o procedimento adequado a se fazer nesses casos? O procedimento adequado é, a cada 2 horas, aí depende muito do tempo de transporte, né? Mas a cada 1 hora, 2 horas, encosta-se o caminhão, né? Sobe lá, pega o oxímetro, mede a temperatura da água, mede a concentração de oxigênio. E aí, qual a gente tem que lembrar também a relação que existe, né, entre temperatura da água e oxigênio. Quanto maior a temperatura da água, menor é a capacidade de dissociação de oxigênio nessa água. E aí, se for necessário, dependendo da distância do trajeto e tudo mais, ou se faz trocas parciais de água, ou se faz a adição de um pouco mais de gelo para melhorar, né, para diminuir o consumo de oxigênio dos peixes, se for necessário, se o oxigênio estiver baixo, ou se o oxigênio estiver excessivamente alto, se diminui então o fluxo de oxigênio. O que é o ideal que você tenha ali? É níveis de oxigênio dentro da caixa que variam entre 5 e 6 miligramas por litro. Não precisa mais do que isso, tá? A ideia equivocada que algumas pessoas têm de quanto mais oxigênio na água ali melhor, não é verdadeiro. Você precisa manter 5 a 6 miligramas por litro, é o suficiente. Eu disse para vocês no início do vídeo que a gente ia falar sobre alguns protocolos, né, de passo a passo do manejo do transporte. Mas como o vídeo já ficou um tanto quanto longo, eu vou fazer isso num vídeo separado, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, entrem em contato. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.